Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje meditaremos na vida de Moisés, conforme relatado no discurso de Estevão no livro de Atos, no capítulo 7, dos versículos 20 ao 42. Esta passagem nos traz lições preciosas sobre o tempo de Deus, sobre agir na nossa própria força e sobre esperar pelo chamado do Senhor. Moisés, um dos maiores líderes que a história de Israel já conheceu, teve um começo que à primeira vista parecia promissor. Ele foi resgatado das águas quando ainda era um bebê e criado na casa do faraó, recebendo toda a educação e privilégio da realeza egípcia. Aos olhos humanos, ele parecia ser o candidato perfeito para libertar seu povo. Porém, quando Moisés tentou agir por conta própria, acabou cometendo um erro grave. Matou um egípcio que maltratava um israelita, pensando que estava ajudando. Isso resultou em sua fuga para o deserto, onde permaneceu por 40 anos. Antes de continuarmos esta mensagem abençoada, eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem seu like e compartilharem essa palavra com amigos e familiares que podem estar passando por dificuldades. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e a verdade do Senhor. Às vezes na nossa vida, também agimos como Moisés. Tentamos resolver as coisas à nossa maneira, no nosso próprio tempo, sem esperar pela orientação de Deus. E muitas vezes isso nos leva a tropeços, frustrações e até mesmo a situações em que precisamos fugir ou recomeçar. No entanto, a história de Moisés nos mostra que, mesmo quando erramos, Deus não desiste de nós. Ele nos dá uma nova chance e, no tempo certo, nos chama para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Depois de 40 anos no deserto, quando tudo parecia esquecido, Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Foi ali que o Senhor o chamou para retornar ao Egito e liderar o povo de Israel à liberdade. Desta vez, Moisés não estava agindo por conta própria. Ele estava sendo enviado pelo próprio Deus. O que parecia impossível aos olhos humanos, tornou-se possível, porque Deus estava à frente daquela missão. Essa é uma grande lição para nós, irmãos. Às vezes, enfrentamos dificuldades e pensamos que Deus nos esqueceu. Passamos por desertos na vida, tempos de espera, de dor, de solidão. Mas Deus está nos moldando, preparando-nos para o que está por vir. Ele não nos abandona. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente fala conosco hoje através de sua palavra, nos encorajando a confiar no seu tempo e a esperar em sua direção. Em Isaías 40, versículo 31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é fácil, mas é necessário. A espera não significa inatividade, mas um tempo de preparação e fortalecimento. É nesse período que Deus trabalha em nossos corações, nos ensina a confiar plenamente nele e nos capacita para cumprir seu propósito. Mesmo Moisés, um homem poderoso em palavras e obras, precisou ser moldado no deserto. E foi no momento em que ele se sentia mais fraco, longe da glória do Egito e pastoreando ovelhas no anonimato, que Deus o chamou. Da mesma forma, Deus pode nos chamar em momentos inesperados, quando já perdemos as esperanças ou pensamos que é tarde demais. Lembre-se, não importa quanto tempo tenha passado, o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Quando Moisés finalmente foi enviado de volta ao Egito, ele já não confiava em sua própria força, mas na força de Deus. O mesmo Moisés que havia fugido do Egito com medo, voltou para encarar o faraó com coragem, pois agora ele sabia que Deus estava com ele. Em Êxodo 3, versículo 12, o Senhor disse a Moisés: "Eu estarei contigo." E é essa mesma promessa que o Senhor faz para nós hoje. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Podemos confiar que em todos os momentos Deus está ao nosso lado, fortalecendo-nos e nos guiando. Outra passagem que nos traz esperança é Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja passando por um período de deserto, se sentindo como Moisés em Midian, longe dos sonhos que um dia teve. Mas saiba que Deus está usando cada experiência para preparar o caminho para o cumprimento do seu propósito em sua vida. A história de Moisés nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Aos 40 anos, Moisés pensou que estava pronto para ser o libertador de Israel, mas não estava. Aos 80, quando provavelmente pensava que seu tempo já havia passado, Deus o chamou e o usou de maneira extraordinária.
Isso nos mostra que nunca é tarde demais para cumprir o propósito de Deus. Ele conhece o momento exato de agir e nos chama quando estamos prontos, conforme sua vontade. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, um deserto na sua vida, eu te encorajo a continuar confiando no Senhor. Não se desespere, não abandone a sua fé. Deus é fiel e no tempo certo Ele se manifestará. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mantenha a sua esperança, pois o mesmo Deus que chamou Moisés no meio do deserto também pode chamar você e transformar a sua história. Que este dia seja abençoado, que o Senhor renove suas forças e que você possa sentir a presença dele em cada momento. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele o cumprirá no tempo certo. Permaneça firme, confie no Senhor e espere em sua direção. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com outros. Que possamos espalhar essa palavra de encorajamento e fé para que muitos mais sejam abençoados. Que Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém.